Mateus 6,6. Vamos orar juntos, ler juntos. Vamos lá? Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Essas palavras não são palavras dos discípulos de Jesus. São palavras do próprio Jesus, queridos. Ele diz, mas quando você orar, isso mostra que Jesus está esperando. Que quando você orar, querido, se você não tem costume de orar, nessa noite o recado do Espírito Santo é lhe chamando para orar. Quando você orar, feche a porta. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Então Jesus, Ele espera que eu e você sejamos pessoas de oração. Ele era um homem de oração. Você sabe que Jesus era o próprio Deus. Amém? Ele era Deus, 100% homem. Mas ele abriu mão da glória dele. E como homem, como ser humano, ele veio nos ensinar através da vida dele, do exemplo dele, como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele veio para nos ensinar como trazer o reino de Deus para a terra, como estabelecer a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus era um homem de oração. Aqui em Lucas, se você estiver anotando, você pode anotar esse versículo. Me impressiona muito esse versículo. Escrito por Lucas, que era um médico, um pesquisador. E no capítulo 22, nas pesquisas de Lucas, ele escreveu, com certeza, nas pesquisas dele, ele escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos. Era um médico amado, andava com o apóstolo Paulo, pesquisador. E ele escreveu, creio, baseado naquilo que ele ouviu dos apóstolos. E no versículo 39, diz assim, e saindo foi como de costume, diga costume. Os discípulos sempre viam Jesus tendo o costume de orar. A Bíblia diz que era ainda escuro. E ele se levantava mais cedo e ia para um lugar deserto para orar. Ele fazia isso tão diariamente, irmãos. Era um costume para Jesus se retirar para um lugar secreto. Um lugar de oração, um lugar tranquilo, em que ele gastava horas, irmãos. Horas orando. De uma certa feita, Jesus estava com uma multidão, tinha acontecido milagres da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus disse aos discípulos, que eles pegassem o barco e fossem para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Quando Jesus despediu as multidões, a Bíblia diz que era mais ou menos de tardezinha. E ele saiu e foi para um lugar secreto. Subiu ao monte e foi orar. A Bíblia diz que ele ficou lá horas orando. Jesus era um homem de oração. Ele passou do final da tarde até mais ou menos umas 4 da manhã, irmãos. Quase 12 horas de oração. Será que Jesus era um homem de oração? Leia os evangelhos e você vai conhecer a vida diária de Jesus. Está registrado como ele se relacionava com o Pai. E por que Jesus era um homem de oração? Porque ele queria nos ensinar como homens e mulheres, como que os milagres aconteciam, como que a gente faz a vontade do Pai. Jesus não fazia nada, irmãos, dele mesmo. Tudo que Jesus fazia, ele dizia, nada eu faço de mim mesmo, mas na medida que eu ouço, eu faço. Um dia,
Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E um dia chegaram para Jesus e disseram: se você quer que todo mundo lhe conheça, se você é realmente o Messias, se mostre para o mundo. Vá para Jerusalém, está tendo a festa lá da Páscoa. E Jesus disse: não é chegada a minha hora. Mas daqui a pouco ele orou. E o Espírito Santo falou para ele: chegou a hora. Se você estiver lendo nos evangelhos, você vai ver que ele disse: não é chegada a minha hora. Daqui a pouco ele estava lá em Jerusalém. Porque ele ouviu a voz do Senhor. Então ele sempre estava ligado como homem em ouvir as instruções do Pai Celestial. Jesus era muito sensível. Muito sensível. E essa sensibilidade, a voz do Espírito Santo, como é que ele adquiriu? Gastando tempo a sós com o Pai, orando. Ninguém se torna sensível à voz de Deus se não gastar tempo a sós com Deus, se não estiver no lugar secreto. Você precisa entender, se você quer crescer na intimidade, quer crescer em conhecer quem é Jesus, em conhecer o coração do Pai Celestial, você precisa passar tempo a sós. E aqui nesse texto de Lucas 22:39 diz: saindo como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Tinha momentos que Jesus saía sozinho, mas tinha momentos que ele levava os discípulos para eles verem Jesus orando. Eu quero falar para você que é discipulador, que é líder de célula: venha orar aqui na igreja com seus discípulos. Seus discípulos precisam te ver orando, minha irmã. Seus discípulos precisam ver você orando, meu irmão. Você que é pai e mãe, seus filhos precisam ver você orando. Seus filhos precisam ver você com a palavra na mão, meditando, buscando conhecer a vontade do Senhor. Porque os nossos filhos imitam o que eles veem, irmãos. Seus discípulos precisam ver você. Chame eles aqui, traga a sua célula e venha orar. Temos que ficar no nosso lugar secreto. Mas Jesus tinha momentos que ele levava os discípulos junto com ele, para ensinar aqueles homens a orar. Teve outro momento que Jesus levou 3, Pedro, Tiago e João. E lá no Monte das Oliveiras, a glória do Senhor veio sobre ele e ele ficou brilhando, irmãos. A roupa dele ficou como se fosse mais alva do que a neve. E ele brilhava e apareceu Elias e Moisés falando, os profetas. E aí Pedro disse: Senhor, vê a glória do Senhor ali no monte. E uma voz disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Só que Jesus permitiu que os discípulos virem. Ele permitiu que os discípulos vissem aquele acontecimento, porque ele queria ensinar a poder quando você fica no lugar secreto. Quer dizer, você pode não estar vendo nada na sua vida. Você pode achar que não está tendo nenhuma mudança quando você fica em oração. Mas sabe de uma coisa? Acontece coisas invisíveis. Quem crê nisso? Acontecem mudanças. Quando nós contemplamos o Senhor, a Bíblia diz que nós somos transformados. Se eu não me engano, lá em 1 Coríntios 3, fala que nós somos transformados de glória em glória. Quando nós gastamos tempo com o Senhor, contemplando a beleza do Senhor. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Você sabia que Jesus não fez nada sem a presença do Espírito Santo? No dia do batismo de Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Sabia disso? Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo, como homem, para nos mostrar que ser humano nenhum pode fazer a obra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos orar para ouvir o que Deus quer. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida de oração, mas eu sei que o Senhor nessa noite está te chamando para orar um pouco mais. E ele chamou os discípulos. E os discípulos foram com ele, chegando ao lugar escolhido. Jesus lhes disse: orai
para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco. E de joelhos ele orava. E ele dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, em outro evangelho, Jesus olhou para aqueles discípulos, ele levou os discípulos para orar com ele, porque ele sabia que estava chegando a hora dele de partir para o Pai. E ele precisava naquela hora. A gente já imaginou Jesus precisar de oração, irmãos? Mas como homem, ele disse: ore por mim. E ele foi lá e ele suou gotas de sangue. E quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E ele disse: vocês não oraram nenhuma hora? Nenhuma hora? Olhe para mim. Pelo menos ore 1 hora por dia. Se você não tem esse costume ainda de orar, pelo menos 1 hora. Comece com 5 minutos. Mas vá aumentando. Não é para você ficar o resto da vida orando 5 minutos, irmãos. É para você crescer em seu tempo de busca. Quem está entendendo, diga amém. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse: pelo menos 1 hora. Eu vou orar por você. Coloque a mão na sua mente. Pai, em nome de Jesus, eu assumo a autoridade do Senhor nesse lugar e repreendo agora todo espírito de dispersão fora desse lugar. Nós levamos agora nossa mente cativa à palavra do Senhor. Tome nossos pensamentos. Revela-te a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? E o Senhor então foi e corrigiu os seus discípulos. Porque eles não ficaram com Jesus orando pelo menos 1 hora. Eles não ficaram ali orando, ajudando o Senhor na intercessão. Meu Deus, eu fico impressionada com Jesus. Fique aqui, orem aqui, que eu vou ali. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele era um homem de oração. Por isso que Ele nos chama para sermos pessoas de oração. Nós precisamos valorizar, irmãos. Precisamos valorizar a oração. Eu e você precisamos orar mais. Lá em Mateus 26, gente, eu fico muito tocada pelo Senhor. Fala esse mesmo relato que eu falei em Lucas 22, só que aqui é com mais detalhes. Em seguida, diz assim no versículo 36, Mateus 26, 36, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 discípulos, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só, ficai aqui e orai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando. E dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E ele disse a Pedro: então, nem 1 hora pudesse orar comigo? Pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
Então Jesus, ele disse aos discípulos: minha alma está triste, vigiai e orai. E disse a Pedro, que ele chamou os 3, e foi com mais intimidade com eles: nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nenhuma hora. Nenhuma hora. Sabe, irmãos, nós precisamos crescer na nossa intimidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos crescer no nosso tempo de oração. Jesus era muito íntimo do Pai. Ele era um homem de oração. Por isso que os discípulos dele se tornaram também homens de oração. Jesus era muito sensível. Quando chegou a hora dele ser crucificado, ele disse: chegou a minha hora. Ele sabia quando era a hora, quando não era a hora, por causa da sensibilidade que a gente adquire através da oração, através do jejum. E ele foi ensinando, praticando. E os discípulos viam tanto ele orar, irmãos, que um dia os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Você sabe, os discípulos viram milagres acontecendo. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram cegos enxergando. Mas eles não pediram a Jesus: nos ensina a fazer milagres. Porque eles entenderam que Jesus era quem ele era, por causa da sua vida de intimidade com o Pai. Eles descobriram o segredo dos milagres acontecerem. Eles descobriram o segredo de ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Uma vida de oração. Lutero era um homem de oração. Ele acordava 4 da manhã, todos os dias. Ele dizia: eu preciso orar pelo menos 4 horas, para poder cumprir a agenda que eu tenho, as responsabilidades que eu tenho. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não for através da oração, irmãos. Sabe por quê? O fundamento da igreja de Jesus está em Jesus, a pedra angular. E no exemplo que ele deu, Jesus era um homem de oração. Ele nunca fazia nada por ele mesmo. Ele só começou a ter um grande ministério depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, que não está buscando ser sensível à voz do Espírito Santo, não está capacitada para fazer a obra de Deus. A igreja não é fundamentada em homens inteligentes. A igreja do Senhor é fundamentada em Jesus. E Ele usa pessoas cheias do Espírito Santo para servir a Ele. E como eu me encho do Espírito Santo? Orando, irmãos. Orando. Se você vai ficar 1 hora em oração, fique meia hora orando e meia hora meditando na palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Você precisa ser uma pessoa que gasta tempo meditando na palavra, para conhecer o coração de Deus, para conhecer a vontade do Senhor. Você precisa gastar tempo meditando na palavra e orando. Orar não é perder tempo. Saia da sua casa e venha orar neste lugar. E por quê, pastora? Porque esse lugar é pago para ser uma casa de oração. Você pode orar na sua casa? Sim. Acorde mais cedo, você que tem criança pequena, e fique sozinha, sem interferência. Mas se na sua casa o povo te chama muito, saia da sua casa e venha para cá. Aqui também é sua casa, amém, irmãos? E aqui ninguém vai te chamar de instante, porque esse lugar foi consagrado para ser um lugar de oração. E meu desejo é que você venha com a sua célula e gaste tempo orando. Mesmo que você esteja aqui orando, acorde mais cedo, separe um momento, sem interferências, feche a porta. Esse fechar a porta, irmãos, é tirar as interferências, é você ficar sozinho com o Senhor e se concentrar.
em ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes nós vamos orar e vamos meditar na palavra, a gente não consegue, porque tem muita interferência no nosso pensamento, sim ou não? E é aquela turbulência, e você lê a Bíblia, parece que não entendeu nada. Feche a porta, ore na sua cabeça, abençoe o lugar na sua casa que você fica a sós. Tenha um lugar secreto, um lugar que você fica sozinho com Deus. Mas você precisa ser uma pessoa de oração. Não tem como fazer a obra de Deus. Quando Jesus, ele foi ressuscitado e assunto aos céus, a Bíblia diz que ele deu uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Fiquem em Jerusalém. E quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que os irmãos ficaram orando, homens e mulheres. Deus não tem preferência, irmãos, se é homem ou mulher. No Antigo Testamento, mulher não tinha valor algum, mas no Novo Testamento, o dia que a igreja de Jesus foi inaugurada, foi no dia de Pentecostes, quando homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus e ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja é homens e mulheres. Não tem mais distinção. Ele encheu homens e mulheres do Espírito Santo. A igreja foi inaugurada naquele dia, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, Atos capítulo 2, anote e leia. Desceu o Espírito Santo sobre homens e mulheres. E aí os discípulos ficaram cheios da presença do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, aquele pescador simples, quando foi batizado no Espírito Santo, foi transformado. Pedro se levantou naquele dia, porque tinha uma multidão em Jerusalém, ouvindo eles orar em línguas. E acharam que eles estavam embriagados, porque eram 9 horas da manhã. E os irmãos estavam orando, irmãos. Quem diz amém? Quem me dera você se reúna com a sua célula e venha aqui orar. Buscar a presença do Espírito Santo. Falar nisso, irmãos, dia de mini vigília. É dia de você sair da sua casa e vir orar conosco. Quando você não vem para a mini vigília, você fica em casa, sabe fazendo o quê? Assistindo Netflix. E vai dormir mais de meia-noite. E mini vigília, a gente só fica de 10 à meia-noite, irmãos. Quando for mini vigília, valorize a oração, amém? Valorize orar, porque os irmãos estavam juntos orando. Era mais ou menos 9 da manhã e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, Pedro se levantou e quando ele abria a boca, 3.000 pessoas foram impactados com a presença do Espírito Santo e elas se arrependeram dos pecados. O que é que eu faço para ser salvo? 3.000 pessoas se arrependeram. Um homem pescador, semi-analfabeto, cheio do Espírito Santo. Passou poucos dias, daqui a pouco, mais pessoas se converteram e o número foi para 5.000. Daqui a pouco não tinha mais como contar, de tão grande era a multidão. E os apóstolos disseram: e agora? Tem muita gente. Nós não podemos deixar de orar e nem de gastar tempo com a palavra. E eles então, orando a Deus, separaram alguns homens como diáconos. Por quê? Porque a multidão era grande, tinha gente precisando de cesta básica e estava faltando para alguns. E eles, não é justo, no capítulo 6 de Atos, pode anotar aí. Eles então consagraram alguns homens para servir as mesas, entregando as cestas básicas, cuidando dos irmãos, porque eles precisavam gastar mais tempo orando e saber o que Deus queria. E um culto como esse, não sei a hora que era, veio um irmão mentindo. Irmãos, olhe, mentir é grave. Quem mente está trazendo um espírito de morte sobre a sua vida. E aquele irmão chamado Ananias, em casa planejou com a esposa dele em mentir para os apóstolos. Não precisava. Eles venderam uma propriedade e queriam ofertar na igreja.
Mas eles vieram mentindo. Chegaram na hora do culto, na hora das ofertas e foram entregar a oferta, dizendo todo o valor da nossa propriedade. Não precisava, o dinheiro não era deles, irmãos. Eles faziam o que quisessem com o dinheiro. Precisava mentir? Só que eles esqueceram que eles não estavam entregando a oferta para o pastor Pedro. Eles estavam entregando aquela oferta para o Senhor. Dízimo e oferta não é meu, não é de Marcos. Dízimo e oferta é do Senhor. E naquela hora daquela oferta, Pedro olhou para ele e disse: Ananias, capítulo 5 de Atos, escreva aí para você ler em casa. Por que você planejou em mentir para o Espírito Santo? A propriedade não era sua? Por que você planejou mentir? Irmãos, na hora que Pedro estava falando, o homem caiu duro no meio da igreja e morreu. Porque ninguém pode brincar com as coisas de Deus. Sabe, irmãos, aqui não tem um altar, aqui é uma plataforma de tijolo. Mas espiritualmente falando, existe um altar espiritual nesse lugar. Existe sim. Quando você vem orar aqui na frente, você vem se oferecendo ao Senhor no altar do Senhor. Não é na minha presença, não é na presença de Marcos, não é na presença de ninguém. É para o Senhor que você se oferta. Quando você consagra seu dízimo e oferta, é para o Senhor, não é para nós. E ele morreu, e os irmãos tiveram que levar o morto no meio do culto. Imagine como foi aquele culto, irmãos. O temor que deu. Mas a esposa dele não veio nesse culto. Eu acho que teve outro culto. A igreja era muito grande. Não sei se foi no culto das 10. Não sei se foi no culto das 4. Mas eles não se encontraram. E ela veio mentindo também. E chegou para o pastor Pedro. E disse: está a oferta aqui da nossa propriedade. E ele, capítulo 5 de Atos, leia. E ele disse: você planejou com seu marido para mentir para o Espírito Santo. Seu marido acabou de morrer e agora é você. E ela caiu morta na hora, no meio do culto, irmãos. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Eu quero te falar, essa igreja não é minha, não é de Marcos. Essa é a igreja do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quem é o pastor dessa igreja, o Espírito Santo? Eu sempre digo a ele: Deus, livra-nos de ser o pastor dessa igreja. O pastor principal do CCA é o Espírito Santo. Por isso, Senhor, se tem pecados escondidos, mostre. Se tem coisas que não estão se agradando, mostre, Senhor. E Deus mostra, irmãos, tudo que está oculto vai ser revelado. Porque o Espírito Santo, Ele mostra, Ele traz, Ele é o supremo pastor da igreja dele. Amém, queridos? Então nós não podemos pastorear, você não pode ser líder de célula, nem supervisor, se não estiver buscando o Espírito Santo. Você precisa gastar tempo com Deus. Nós não podemos levar a obra de Deus na força do nosso intelecto. Eu sei fazer as coisas. Sinto muito, mas com a obra de Deus não é assim. Para fazer a obra de Deus, precisa buscar a presença do Senhor. Gastando tempo a sós. Eu não sei quanto tempo você fica orando, mas eu sei de uma coisa: Deus está te chamando para orar mais. Porque Deus está querendo pessoas que entendam que Ele quer ser íntimo dessas pessoas. Deus quer se revelar a essas pessoas. Nós só aprendemos a ouvir a voz de Deus se estivermos gastando tempo a sós com o Senhor. Não tem como fazermos a obra do Senhor sem gastar tempo em oração, gastando tempo com a palavra. Irmãos, os apóstolos disseram: não, nós não podemos deixar que as muitas atividades nos afastem do principal, que é ficar a sós no lugar secreto, lugar de oração. E nesse texto aqui, é o mesmo texto, sendo na Bíblia a mensagem. Coloque aí. Diz assim, eu achei muito interessante, Mateus 6,6. Diz assim: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quando conseguirem. Deste modo,
o centro da atenção de vocês será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Então, eu e você precisamos ter o costume de todo dia separar o nosso tempo de oração. Quando você ora, Deus trabalha. E quando você trabalha sem orar, só você trabalha. Por isso não acontece nada. Quer ganhar tempo? Gaste mais tempo orando. E as coisas vão acontecer para você que você vai ficar perplexo. Deixa eu lhe contar essa história que está escrito em Atos. Pedro, usado pelo Espírito Santo, começou a haver uma perseguição. Os fariseus, os religiosos lá de Jerusalém, começaram a ficar muito perturbados, porque era muita gente se convertendo. Prenderam Pedro. E está escrito que, se eu não me engano, em Atos capítulo 4, que os irmãos se juntaram na casa de João Marcos e começaram a orar. Olha, uma célula numa casa. As nossas células precisam ser células de oração. Quem diz amém? E os irmãos estavam lá juntos, orando, irmãos, clamando pelo pastor Pedro. Todos juntos lá. Deus, liberta, Senhor, o teu servo. Senhor, vai lá naquela prisão. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Vai ali, Pai. E o Senhor vai lá movendo e libertando Pedro. Irmãos, foi tremendo o que aconteceu. Tremendo o que aconteceu, irmãos. Sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam orando, buscando a presença do Senhor. Vou pedir para o pastor Márcio olhar para mim qual é o capítulo que está falando sobre isso. Para confirmar comigo. E aí eles estavam orando. Sabe o que aconteceu? Pedro estava lá preso. Tinha correntes dos pés nas mãos. É no capítulo 4 mesmo de Atos. E estava lá todo mundo, né? No versículo 1 diz que Pedro foi preso. Olha, estavam lá todo mundo junto, os líderes de Jerusalém, no versículo 5 em diante. Estavam todo mundo lá, né? Esse homem não pode estar pregando esse nome. E aí, os irmãos começaram a orar, pedindo ao Senhor que agisse na vida de Pedro. Senhor, vai lá. Irmãos, foi um anjo. Lá onde Pedro estava, apareceu um anjo. Pedro achava que estava tendo uma revelação, uma visão. Aí o anjo tocou: Pedro, levante. Quando Pedro olhou, caiu as cadeias dele. E ele disse: vista a sua roupa. Olha o versículo aí, por favor, pastor Márcio. E aí, vista a sua roupa, ele se vestiu. Me siga agora, era um anjo. Me siga. E ele foi seguindo o anjo. E ele achando que era uma visão que ele estava tendo. Enquanto ele seguiu o anjo, as portas das prisões estavam sendo abertas. Daqui a pouco abriu o último portão lá da prisão. E ele se encontrou no meio da rua. E subiu o anjo. Quando ele olhou, ele disse: meu Deus, não é uma visão não, sou eu mesmo. Vou lá na casa de João Marcos. Quem é que estava na casa de João Marcos? Os irmãos orando, irmãos. A célula na casa de João Marcos. Orando: Pai, abençoa Pedro, liberte Pedro. Aí lá vai Pedro para casa dos irmãos, batendo na porta. Aí a empregada vai abrir. Era Rod. Quando ela vai lá abrir, que ela viu Pedro, ela fecha a janela. Ficou assustada. Irmãos, momentinho aí, pare um pouquinho de orar, baixa aí a voz. Imagina estar um pentecostes naquela casa. Salva, meu Deus, salva, vai libertando. Aí ela: irmãos, o pastor Pedro está lá na porta. Não, minha irmã, é uma visão de um anjo nele, não. E ele batendo: abra a porta, abra a porta. E quando foram abrir, era ele mesmo. Tinha sido liberto da prisão. Sabe por quê? Porque os irmãos estavam orando por ele. Nunca deixe de orar por nós, seus pastores. Precisamos muito de oração. Agora imagine como foi aquela célula, irmãos, quando Pedro chegou. Meu Deus, eu imagino que foi um fogo do céu. Foi um sapateado, irmão, naquela célula. Porque eles estavam orando: salva, meu Deus. Vai lá, Deus, liberte ele da prisão, livre ele da morte, liberte ele. E ele foi liberto. Quantas vezes a gente está orando e a gente não está crendo que Deus está ouvindo a nossa oração? Quer dizer, Deus ouve orações, amém?
quando você estiver orando, acredite que Deus está trazendo algo sobrenatural. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. Versículo 31 do capítulo 4, né? De Atos, pastor Márcio. 31. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E onde está aquele que fala da serva Rode? Que ela abriu a porta. Que eu acho isso demais. Quando ela abre a porta e ela fecha. Achando que não era Pedro. E quando foi lá, né? É uma visão, não é ele. Irmãos, quando a igreja se reúne nas casas e a igreja começa a orar e os irmãos começam a clamar juntos a poder. A igreja de Jesus, ela foi fundamentada em oração. Nós não podemos ser crentes que não oram. Fale para o seu irmão: meu irmão, vamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Fale para ele: nós precisamos orar mais. Precisamos nos dedicar mais em buscar o Senhor. Precisamos muito disso. Irmãos, não é capítulo 5 não, 4 não, é o capítulo 5. É de Atos, que está essa história que eu estou contando. A partir do versículo 17. No versículo 19 diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu Pedro para fora. E aí, conta todo esse relato, quando ele foi para a casa dos irmãos, que estavam ali orando. E aí você vai ver que coisa linda, quando ele chegou, né, na casa dos irmãos, nesse momento de oração, estavam todos juntos, buscando o Senhor. Oh, que coisa linda é quando a igreja entende o poder da oração. Depois você lê aí no capítulo 5. Que coisa linda é quando a gente entende que Deus se move através da oração. Olha essa frase aí: quem nós somos ou nos tornaremos é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Quem você vai ser, meu irmão, ou quem você é hoje, depende do tanto de relacionamento com Deus que você tem. Deus é um Deus que recompensa aqueles que o buscam em secreto. Sabe, se você valoriza estar em secreto, no lugar secreto com Jesus, você vai crescer muito em Deus. Você vai conhecer muito o Senhor. A primeira coisa é sobre isso, eu quero falar sobre esse ponto hoje. A primeira coisa que acontece quando você gasta muito tempo em oração, meditando na palavra, a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai conhecer quem Deus é. Você vai ter revelação de quem é o Senhor. E eu acredito, irmãos, que não há recompensa maior do que conhecermos a intimidade, o coração, os segredos de Deus, através da busca em secreto. Não existe coisa mais profunda, não existe recompensa maior do que você gastar tempo a sós com o Senhor. Cada vez que você gasta tempo a sós, meditando na palavra, gastando tempo conhecendo o Senhor na palavra, mais revelação de Deus você vai ter. Olha o que é que diz no Salmo 25, versículo 14. Eu achei tremendo nessa versão da Bíblia Viva. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem. Você já imaginou você se tornar um amigo chegado? Quem quer ser um amigo chegado de Deus? Gaste tempo em oração. Gaste tempo no lugar secreto. Gaste tempo meditando na palavra. Leia a palavra, medite nela. No Salmo 25, versículo 14. Na Bíblia atualizada diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Temer, irmãos, é respeitar, é obedecer o Senhor. Deus revela a sua intimidade em amizades íntimas, que adquirimos através de uma vida de oração e de obediência. Lá em Tiago 2:23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Meu pai, já imaginou um ser humano cheio de fraquezas e falhas se tornar amigo de Deus? Nós podemos ser amigos se gastarmos tempo com Deus. Olhe para mim,
Ninguém se torna amigo de uma pessoa. Ah, olá, como vai? Tudo bom, irmão? Gente, eu pegando a mão de vocês na porta não significa que eu sou amigo de todos. Amigo tem que ficar junto, comer junto, gastar tempo junto. Se você quer ser amigo do Senhor, amigo do Espírito Santo, gaste tempo tendo comunhão com Ele, adorando o Espírito Santo, meditando na palavra, conhecendo o Senhor. Não tem como ser amigo de uma pessoa se você só vive correndo. Eita Deus, amanhã, porque eu estou atrasado. O Senhor entende. É verdade, Deus entende. Mas sabe de uma coisa? Você não pode ter intimidade com quem você não gasta tempo. Quem está entendendo? Abraão começou a ser amigo íntimo, porque ele era muito obediente. Eu achei tremendo em Gênesis 18, versículo 17. Depois anote aí. Olha o que está escrito sobre o relacionamento de Deus com Abraão. Diz assim: aí o Senhor disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Deus não fará coisa alguma. Amós 3,7. Sem primeiro revelar aos seus amigos. E Deus chama de amigo profeta. Sabe que a palavra profeta, no hebraico, é uma palavra chamada nabi, que significa porta-voz. Um profeta se torna um porta-voz de Deus. Profeta fala aquilo que está na mente de Deus. Que Deus coloca no coração do profeta, fale isso. Deus sempre compartilhou as coisas mais íntimas dele com profetas. Por que profeta? Porque profeta é uma pessoa que gasta tempo a sós com Deus. Se você quer ser um profeta do Senhor, um porta-voz dele, fique mais a sós. Priorize seu relacionamento íntimo. Os discípulos não disseram: ah, Jesus, nos ensina a fazer milagres. Eles disseram: Senhor, nos ensine a orar. Porque eles entenderam que os milagres vinham por causa da vida de oração de Jesus. Nós precisamos ter esse coração, irmãos. Gostaria que hoje o Espírito Santo lhe incomodasse a ter o costume de orar todos os dias, a ter o costume de gastar tempo com a palavra. Não deixe nada tirar você da presença do Senhor. Acorde mais cedo, se esforce, mas não deixe nada roubar isso de você. Olha esse texto aqui. Essa frase diz o seguinte: a intimidade com Deus traz sobre nós espírito de revelação de quem Deus é. Pode colocar aí, por favor. Esse texto aí de Efésios 1:17. Quando Paulo diz que o espírito de revelação vem sobre nós quando nós temos intimidade. Você vai ver ele orando aí em Efésios 1. Ele diz: Senhor, conceda aos meus irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. A vontade de Deus é se revelar a nós. Mas não tem como se não houver pessoas que tenham intimidade com Ele. Como é que se adquire intimidade, irmãos? Gastando tempo com Deus. Olha para mim. Como está o seu tempo com Deus? Muito corrido, pastor. Estou sem tempo. Por isso que você começa a ficar vazio. Vazia. Nós precisamos ter tempo a sós com o Senhor. Os discípulos valorizavam muito isso. Lá em Atos capítulo 10, anote. Diz que Pedro estava orando. Estava jejuando e orando. E ele subiu na casa de um pessoal para orar. E ele teve uma visão.
E ele viu o céu se abrindo e um lençol descendo, eram animais considerados impuros. E o Espírito do Senhor disse a ele: mate e come. E ele disse: não, Senhor, jamais eu matarei coisas imundas, impuras. Por 3 vezes ele ouviu essa voz. E o Espírito Santo falou para ele: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. No mesmo instante, uma pessoa bateu na porta da casa onde ele estava. E o Espírito Santo disse: não tema, vá com esses homens. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? Um homem que não era discípulo de Jesus, era gentio, nem era judeu. Ele estava na casa dele, ele amava o Senhor, ele fazia esmola, fazia boas obras, e ele teve uma visão. E nessa visão o anjo disse assim: mande alguém ir na casa de Simão e vá procurar Pedro, ele está lá. Interessante. E diga a ele que o Senhor mandou ele vir. Nem precisou, quando os homens chegaram lá na porta e bateram. Aqui mora um homem chamado Pedro? Sim. O Espírito Santo já falou para ele: Pedro, desce e vai com eles. E ele foi. Nessa viagem, quando chegou na casa desse homem chamado Cornélio, era um homem temente a Deus, mas ele não tinha ainda tido uma experiência de entregar a vida a Jesus. Quando ele vai chegando lá, Cornélio se ajoelha diante de Pedro. E Pedro: não faça isso, que eu sou um homem igual a você. Eu vim para cá porque o Senhor me enviou. Aí Cornélio contou. Era mais ou menos 3 horas da tarde, eu estava orando, olha ele orando. E o Senhor me deu uma visão que era para mandar ele trazer, que você tem uma mensagem para mim. Ele juntou na casa dele a família e os amigos, a casa estava cheia. E quando Pedro começou a pregar sobre Jesus, que todo mundo precisava entregar a vida a Jesus, a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. Houve salvação em toda aquela família, naquela casa. Mas Pedro precisava ouvir a voz de Deus. Olha, irmãos, a igreja do Senhor se move através de pessoas cheias do Espírito Santo. Garanhuns está precisando conhecer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Para fazer diferença, para ser usado pelo Senhor. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele não andou pessoalmente com Jesus. Ele se converteu depois que Jesus tinha sido já ressuscitado, assunto aos céus. Mas a Bíblia diz que ele teve uma experiência tão poderosa. Era mais ou menos meio-dia. E o Senhor apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era uma luz tão forte que ele ficou cego. Em Atos capítulo 9, irmãos, conta essa história. E a Bíblia fala como foi a conversão de Saulo. E ele foi embora. E ficou lá os irmãos, aquele povo que estava com ele, aqueles soldados, levaram ele. Ele estava na casa de um rapaz. Eu achei tão interessante que o Senhor foi lá atrás de Ananias, um discípulo. Ananias estava lá orando, em Atos capítulo 9, versículo 10 diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que ele recuperasse a vista. Ananias disse: Senhor, mas esse homem é terrível. Eu já ouvi falar que ele tem perseguido os teus servos. E no versículo 15, o Senhor diz a ele, o Espírito Santo de Deus fala para Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi procurar o endereço que o Espírito Santo tinha dito a ele. Ele estava em casa orando. E ele teve essa visão. E o Senhor falou: vá atrás de um rapaz chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. E ele viu você chegando e impondo as mãos sobre a cabeça dele. Vá. E diga a ele as minhas palavras.
Vá na casa de Judas. É rua direita. Gente, ele disse até o endereço. O Espírito Santo, se você tem intimidade com ele, ele vai até dizer o endereço. Amém, irmãos? Eu fui a um culto uma vez, lá em Maceió. Tinha um pastor lá. Eu e Marcos fomos com nossa antiga liderança. Gente, aquele homem era tão sensível. Ele dizia, fulano de tal. Ele dizia o nome da pessoa e o sobrenome. E eu fiquei perplexa. E eu creio que Deus, Ele revela, irmãos, amém? Ele dá até endereço, Ele deu endereço, e Ananias chegou lá. Ananias não conhecia Saulo. Saulo estava cego, e Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele e disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu na estrada de Damasco, me enviou aqui. E ele ali, naquele momento, irmãos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Paulo começou a ser cheio do Espírito Santo. Seus olhos se abriram. Imagino que foi um Pentecoste naquele quarto. 3 dias que ele estava sem comer. Eu imagino que ele estava tremendo, porque ele teve uma visão de Jesus aparecendo. Foi algo incrível. Por isso que ele ficou cego. Tamanha era a luz que ofuscou os olhos dele. E o Senhor então enviou uma palavra profética através de Ananias. Você agora é chamado por Deus para ser um instrumento para pregar o evangelho para os gentios. Naquele dia ele recebeu o chamado dele. Irmãos, daquele dia em diante, nunca mais Saulo foi o mesmo. Ele foi um homem de tanta intimidade. Olha, Saulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Homem de jejum. Leia 2 Coríntios 13, 2 Coríntios, todo o livro de 2 Coríntios. E você vai descobrir a vida de Paulo. Está lá a biografia. Jejum muitas vezes. Ele orava tanto que ele dizia assim, olhe, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Para que falar em línguas, pastora? Porque quando a gente é batizado, começa a cantar. Essa língua, irmãos, é a língua do Espírito. Para que a gente foi batizado? Para falar em línguas com o Espírito Santo. Eu não entendo, mas eu estou orando diretamente a Deus. E Paulo no capítulo 14, 1 Coríntios, ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz, orai sem cessar. Ele se tornou um homem de oração. Quem quer ser usado por Deus aqui? Se torne um homem e uma mulher de oração. Fica no teu quarto, pega a tua Bíblia e gasta tempo com ela. Conhece quem é Deus, meditando na palavra. Em Gálatas capítulo 1, irmãos, no versículo 11, 12, Paulo diz, esse evangelho que eu estou anunciando a vocês, eu não recebi através de homens, mas foi através de intimidade com Deus. Foi revelação, eu estava orando, ele gastava muitas horas, ele orava sem cessar, onde ele estava orando. E Deus deu revelação que estava escondida. Efésios capítulo 3, de 3 a 5, ele diz, Deus me revelou o seu plano secreto, e fez com que eu conhecesse. E ele diz, segredos que estavam ocultos. Gente, a revelação do evangelho, da salvação em Jesus, da cruz, do amor de Deus, ninguém conheceu tão profundamente quanto o apóstolo Paulo. Através da intimidade com Deus. Se você quer ser uma pessoa profunda, gaste tempo orando. Gaste tempo com Deus. E eu quero orar por você agora. Fique em pé. Fique em pé aí no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Paulo não foi discípulo pessoal de Jesus, mas ele se converteu